Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Folha Metropolitana Rio. Eu sou Pablo Tenório e, como vocês sabem, sempre a gente tem aqui um bate-papo muito legal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma grande pessoa, uma vereadora de Teresópolis. Amanda, obrigado por ter vindo aqui hoje, tá? Obrigada pelo convite, Pablo. É sempre um prazer estar nos canais de comunicação para estar trazendo a maior transparência possível do nosso exercício parlamentar para quem tiver interesse em nos acompanhar e para aqueles que ainda não nos acompanham, passem a nos acompanhar, porque é importante que a população tenha esse conhecimento e também saiba que pode participar de um mandato. É isso, aqui o Folha, o principal objetivo do Folha é trazer informação política para as pessoas, né? Que a gente sabe que falta informação política. A gente vê que as nossas crianças, elas passam boa parte da vida, você como educadora, elas passam boa parte da vida ali na vida escolar sem ter essa formação política, né? Então, assim, o Folha ele foi pensado para levar informação política para as pessoas, né? Apresentar candidatos, apresentar políticos que estão no cargo, né, para eles falarem dos seus projetos, dos seus pontos de vista, para que a população se informe e tome a melhor decisão na hora de votar, que é muito importante, né, para o nosso país. E aí você que está vendo aqui a gente, aproveite e se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre política. Toda semana tem um podcast novo aqui. E, Amanda, vamos começar? Vamos embora! Então vamos lá, Amanda. O que te levou você entrar para a vida pública? Então, Pablo, eu no ano de 2000 virei servidora pública concursada e comecei a trabalhar na administração pública e perceber que a gente tinha uma distância muito grande do que a gente precisava, né, para a força de trabalho do servidor e o que o município tinha de capacidade a oferecer. Então, naquele primeiro momento, em 2004, eu me candidatei para tentar propor algo diferente para aquela educação que eu vivia há 4 anos e que eu achava que a gente tinha um potencial maior. E a gente teve uma votação muito expressiva. Com essa votação expressiva, eu parei, pensei e falei, cara, é possível sim, né, da gente estar ocupando esse espaço, então eu vou fazer uma graduação em Direito. E aí foi quando eu entrei na faculdade de Direito antes mesmo de fazer a pedagogia, né? Eu era formada no curso normal, no ensino médio. O concurso me validava exercer a função de professor somente com o curso normal. E aí a gente começou a fazer o direito e aí a mente abriu, né? Acho que toda pessoa que tiver a oportunidade de fazer, né, a graduação em direito deveria fazer, porque traz para a gente um olhar muito mais claro, né, de cidadania, de participação, de obrigações e deveres. E a gente continuou nessa busca do mandato, né? Então, eu fui candidata em 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024. Foram 20 anos buscando a conquista desse mandato que a gente, felizmente, conseguiu agora no ano de 2024. E ao longo desse tempo, eu não parei só nessas formações, né? Eu continuei dedicando a minha vida acadêmica à construção do conhecimento, sempre muito ligada à educação e a área pública. Então, eu tenho especialização em Direito Educacional, eu sou historiadora, foi a última graduação que eu fiz, eu tenho pós-graduação em Políticas Públicas, eu tenho pós-graduação em Gestão Escolar, eu tenho uma formação de especialização em Conselhos pela Universidade Getúlio Vargas e eu tenho uma formação política também pela Escola Renova BR, Sim. Né, que é a escola de política que Muito tem no legal, Brasil, que a partidária, enfim, ela traz para a gente a aplicabilidade da teoria política, né? Tudo aquilo que está nas teorias, nos livros, como é que a gente pode aplicar isso dentro dos municípios, dentro dos estados, dentro do governo federal, a partir das condições que esses espaços têm, né? Porque a gente percebe rotineiramente, né, as limitações da instituição pública. Então, acho que eles trazem um refino de Sim. como otimizar as políticas públicas dentro das capacidades que aqueles espaços têm, né, que o município tem, que o estado tem. Então, é uma formação que é continuada, né? Eu entrei em 2019 e até hoje eu participo de formações lá, de atualizações. E é muito importante, sabe, que o representante da população, né, o parlamentar, tenha essa atualização, né? Porque a gente vive num sistema onde as nossas legislações elas são atualizadas a todo tempo. Sim. E às vezes um gestor peca numa aplicação de uma política por conta dessa desatualização dele. Então, é importante que a gente esteja sempre fazendo essas formações, né? Então,
tudo isso, né, essa construção da minha vida, eu direcionei para estar nesse momento que eu estou hoje. E, assim, Deus é muito bom na minha vida e me proporcionou a possibilidade de estar no momento certo, no lugar certo. Pelo que você falou, foram 20 anos, né, você tentando ali, né, até chegar ao cargo de vereadora. E acredito que nesses 20 anos você conseguiu, né, com certeza, você conseguiu ter uma noção muito clara de como é que é Teresópolis, né? Sim, eu vivi lá por 2 anos e, assim, é uma cidade muito complexa. Sim. Uma cidade com muitos desafios, né? Sim. Acho que é a cidade com o maior índice de favelização, a segunda cidade, né, com o maior índice de favelização do estado. O que favoriza, né, o que torna favorável, né, que tenha esses índices também é a conjugação a ocupação do solo de forma desordenada. Sim. E a geografia local. A geografia né? lá é bem complexa. Então, a gente tem uma cidade que é um vale, né? Se você parar para analisar, a gente tem um vale. Então, a gente é cercado de montanhas, né? Muitas morros, né? Que as pessoas, exatamente, para as pessoas acessarem determinados bairros. Então, isso também colabora para esse tipo de perfil. Né? E a ocupação desordenada do solo, né? Através de políticas, inclusive, que foram validadas, né, ocupações irregulares, através de títulos de propriedade emitidos pela própria prefeitura, né, no passado, que aconteceu muito isso, e tudo com o intuito muito de politicagem. Então, você coloca em risco a população por uma ação de política para se perpetuar no poder. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem combatido muito, né? A gente tem que trabalhar uma política que ela vai dar segurança, autonomia, tudo isso para que o cidadão possa ter a sua vida rotineira de forma mais eficiente possível no dia a dia, ele poder pegar um transporte público na hora que ele vai lá precisar. Não é que tem que ter um ônibus à disposição, mas ele sabe que naquele horário o ônibus vai passar e que vai ter condições dele acessar um transporte que tem qualidade, que vai entregar ele no horário que ele precisa. A gente tem mobilidade dentro da cidade, que a cidade possa oferecer um fluxo de trânsito, que ninguém perca 1 hora para percorrer um pedaço pequeno, que é o que já tem acontecido na cidade. Então, a gente está sempre tentando atualizar e estudando determinadas questões para que a gente possa oferecer para a população um bem-estar social, Sim. que é essa função da política, né? Oferecer o bem-estar social. A política, ela está em tudo, né? Ela está na vida de todos, até você com seu marido ali é política, você faz política com isso. É verdade. Né? Assim, agora, falando especificamente ali de Teresópolis, como é que você avalia hoje a situação como um todo, assim, do município hoje, né, em comparação com algumas outras cidades? Como é que você vê a vida do teresopolitano hoje? A gente tem enfrentado algumas questões de posicionamentos políticos de governo, né? Não é nem de político partidário, mas assim, opções de governo, né? Então tem muitas ações que o governo hoje toma como decisão importante que a gente não consegue enxergar a eficiência dela para o cidadão comum. Por exemplo, a gente vê uma política de transporte tarifa zero, tá? Só que esse transporte tarifa zero, no horário que foi posto, por exemplo, no 2º distrito, não tem conseguido absorver a demanda de estudantes, por exemplo. Então, ao invés de trazer um facilitador para as pessoas e para o estudante que vai precisar usar aquele transporte naquele horário, criou-se um problema, porque o estudante não consegue pegar o transporte que leva ele até a escola e ele perde a primeira aula. Isso é uma coisa. Consegue por quê? Porque o estudante não tem. Porque o transporte está superlotado. Entendi. Ele não consegue entrar no ônibus. Então, para aquela criança que tem uma rotina, que ele precisa estar todo dia naquele horário, pegar aquele transporte e chegar na escola, ele não está conseguindo por conta de uma política aplicada que conjugou um horário que é de fluxo escolar com um horário de tarifa zero para uma população que mora num lugar muito distante. Então, você naturalmente vai fazer uma sobrecarga daquele transporte público e vai desassistir determinada margem da população. Então, é uma política que tem uma finalidade importante, né, de dar acesso, de ir e vir às pessoas, de trânsito, mas aplicada de forma a trazer um problema. Né? A gente tem uma questão que ainda é muito polêmica, né, talvez um pouco menos divulgado hoje, que foi a questão do fechamento de uma via pública aos domingos. Sim. Né? Então, assim, parte dos comerciantes tiveram um grande prejuízo daquela via, porque o acesso das pessoas deixou de ter um fluxo ali e a gente vê uma certa parte do comércio sendo fechada. Então, assim, são políticas que elas tentam... E a gente sabe que a política nunca vai atender a todo mundo, mas ela não pode trazer prejuízo. Sim. Né? Ela tem que tentar entrar num equilíbrio. Mesmo que eu não goste daquela política,
mas que eu não tenha prejuízos significativos, inclusive meu de sobrevivência. Então a gente tem que chegar nesse equilíbrio. A saúde, como é que tá lá em Teresópolis? A A gente sabe que a saúde é um grande desafio, né? É um calcanhar de Aquiles para qualquer município, mas acho que especialmente em Teresópolis a gente tem adotado, e aí a gente tem, porque a gente está dentro de uma construção de cidade, não estou falando que é um posicionamento meu, mas a cidade adotou, né, através do executivo que foi escolhido, uma política que não tem conseguido garantir à pessoa acesso à saúde quando ela precisa, principalmente em casos emergenciais. Então, a gente tem acompanhado muito isso, tem monitorado, tem entrado em contato com outras fontes de apoio, né, dentro da Assembleia Legislativa, né, no Estado. Já solicitamos, inclusive, uma intervenção para tentar fazer uma agenda junto à Secretaria de Estado de Saúde, para entender, por exemplo, uma questão que é preocupante, né? Pessoas que precisam de medicamentos de uso contínuo não estão conseguindo receber isso há muito tempo. Então, não é uma questão de troca de governo recente que aconteceu no Estado que está trazendo esse prejuízo, mas a gente tem relatos que são anteriores a esse período. Então, o que está acontecendo? Né? Informações da própria Secretaria, numa reunião de Conselho de Saúde, isso está registrado em ata, que o município está desassistido em 92% dos medicamentos que o Estado tem por obrigação de entregar. Então, o que está acontecendo no Estado? Isso é um problema, né, muito sério. Então, a gente precisa tentar achar esses caminhos, conversar com esses espaços que tratam a política pública e promover uma equação que vai trazer algo que não proporcione à pessoa um agravo da sua doença ou até o óbito. Né? Então, a gente está tratando de pessoas, a gente está tratando de vidas, a gente está tratando de uma política pública que ela não é só número e papel. Né? É diferente quando você pretende fazer um projeto turístico, não desmerecendo a parte do turismo, que eu acho que é um puta potencial que Teresópolis tem e que talvez tenha dificuldade de explorar melhor. Daí eu não posso te afirmar por quê. Né? A gente está começando a participar das reuniões do Conselho de Turismo, entender melhor a política que está sendo aplicada para o turismo, mas quando a gente fala de saúde, a gente não fala de uma coisa que pode ser feita sazonalmente, né? Nós vamos trabalhar, por exemplo, internações só daqui a 3 meses. Não tem como, as pessoas estão doentes no dia a dia. Verdade. Né? Então, a gente tem monitorado isso desde a época, né, que foi adotada a política de redução de leitos, que primeiro foi falado que era por questões de ociosidade, né? Nós tínhamos leitos ociosos. Depois, numa reunião de conselho, o prefeito mesmo pronunciou que era uma questão financeira, que não tinha fôlego financeiro para manter. Então, assim, acho que a falta do discurso claro, objetivo, também causa essa insegurança na população, porque hoje ela tem um serviço que ela não sabe se mais vai ter. E isso causa uma crise local muito intensa, porque as pessoas não sabem o que esperar do dia seguinte. Né? Então, assim, a gente recebe muitas demandas de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, socorre, porque vai morrer, e a pessoa, infelizmente, chega a óbito mesmo. Então, a partir dessa relação que a gente cria com a população, né, a gente tem um mandato aberto, as pessoas conseguem falar comigo nas redes sociais, em telefone. O telefone que eu compartilho com as pessoas é o meu pessoal, então elas podem falar comigo, se não for pela rede social, pelo meu próprio telefone. E isso já foi até uma crítica do meu marido, falou, você é maluca, porque, né? E assim, eu recebo em torno de 150 a 170 mensagens por dia de pessoas, tanto conhecidas como pessoas novas que estão agregando a gente, a confiança, né, do exercício do mandato, entendem as limitações que um vereador tem, porque a gente não é executivo, então é sempre importante esclarecer, porque às vezes a população, no geral, né, até por essa desinformação que você trouxe logo no início do programa, acha que o vereador é capaz de chegar dentro de uma secretaria e falar, olha, faça isso. E não é assim que funciona, né? A gente está ali para requerer uma prestação de serviço, cobrar que ela seja entregue, e, quando não, fazer a nossa função de fiscalização e denunciar os órgãos de controle, que são o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que eles exerçam as penalidades que são enquadradas naquilo ali, ou que cobre do gestor que faça o reparo adequado, para que aquilo não se repita mais. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, de oficiar as secretarias, pedir esclarecimento, algumas nos respondem, outras não. A gente também declina algumas ações que a Secretaria precisa fazer, que são emergenciais, né, obstrução de vias e tudo mais. Algumas nos respondem, outras não. E a gente tem trabalhado nesse sentido. O que é importante esclarecer é que quando uma secretaria não nos atende, ela não deixa de atender a Amanda, não. Ela deixa de atender o popular, a pessoa que mora ali. Eu sou o mero porta-voz. Né? Não tem uma questão pessoal da Amanda, né? Eu não uso o meu mandato para questões pessoais, né? O meu mandato, ele é representativo. Eu estou ali para representar uma população que me escolheu para estar ali.
E depois que a gente assume o mandato, a gente deixa só aqueles 943 votos para lá e a gente passa a abarcar 120 mil, 160 mil, 170 mil pessoas. Né? A gente passa a atender a cidade como um todo, tendo sido meu eleitor ou não. É importante você falar do papel do vereador, porque as pessoas não sabem, né? Muita gente não sabe o que de fato um vereador faz, né? E realmente isso é o papel de você cobrar, fiscalizar, né? Propor melhorias para a cidade, né? Sim, é porque, Pablo, muitas vezes, às vezes tem um afino muito pessoal com o executivo, alguns parlamentares, que esse afino traz, por exemplo, acesso a informações antecipadas. Né? Então, assim, às vezes uma secretaria disponibiliza um cronograma de atividades. Se você tem um afino com o executivo, né, se você consegue estar próximo ao executivo, você tem acesso a essa informação. Aí o que você faz? Ao invés de você estar lá ouvindo a população, né, vivendo o problema deles, né, visitando, eu faço isso, por isso que eu estou falando, ao invés da pessoa fazer esse trabalho, a pessoa pega aquele cronograma, propõe como medida, porque ela já sabe que vai acontecer, e depois ela vai, não, porque foi um pedido meu, fui eu que fiz. Então a população às vezes é ludibriada pelo seu candidato, porque ele quer dizer que ele faz uma coisa que ele de fato não faria, porque aquilo já estava programado pelo executivo e não é uma definição dele. Então acho que isso também traz para a população uma falsa informação de que a gente trabalha nesse sentido. E quando na verdade a nossa função principal não é nem atender essas moções de reparos e consertos, isso é uma obrigação da prefeitura. Né? A gente alerta sobre isso, mas a nossa função principal é saber aonde o dinheiro público está sendo investido e se ele está sendo investido dentro das regras que a gente tem das legislações. Sim. É isso. E como é que é para você, Amanda, ser mulher e ser vereadora? Como é que acho que você tem mais uma vereadora lá em... Tem, a gente tem outra colega no parlamento hoje. Como é que é para você ser vereadora num meio que a gente sabe que é muito machista? É um desafio, né? Mas assim, eu gosto de desafios, eu sou movida ao desafio. A gente passa... Na verdade, Pablo, eu nunca utilizei da minha prerrogativa de ser mulher para obter qualquer tipo de vantagem ou tratativa diferenciada dentro do parlamento. Eu entendo que ali nós trabalhamos num formato colegiado, onde todos têm o mesmo peso de posicionamento, de postura, de fala. Né? A importância ali, ela é igual. Agora, se outras pessoas que estão ali na casa entendem de forma diferente, eu acho lamentável, porque a gente já está no século XXI, a gente está em 2026, um quarto de século já se passou. Mas a gente sabe que é necessário ainda utilizar de legislações que nos colocam num lugar de privilégio, porque as pessoas não entenderam que nós somos seres humanos e devemos ser respeitados da mesma forma. Então, assim, quando a gente vê muitas legislações, né, em relação à proteção da mandatária mulher, quando a gente vê legislações que falam ainda sobre resguardar esses direitos, é porque o comportamento não entendeu ainda que isso é uma coisa que tem que ser feita. O respeito entre as pessoas independe de idade, independe de sexo, independe de opção partidária, independe daquilo do que você defende. Eu posso divergir de você, mas eu não tenho o direito de me sobrepor a você, gritar com você, desrespeitar você, cercear sua fala, porque eu discordo de você. Eu vou te ouvir, vou dizer para você o seguinte: discordamos nesse ponto, continuamos amigos, sem problema. Democracia, né? Esse é o princípio que a gente tem, principalmente nas relações que a gente tem dentro do Poder Legislativo. Né? Eu te fiz essa pergunta porque repercutiu muito, né? Um vídeo em que você teve um debate ali mais acalorado com outro vereador lá na Câmara. Queria que você contasse pra gente como é que foi ali aquele dia. Então, aquele dia foi o dia do meu aniversário. Cara, presente, hein? E Pablo, vou te falar que foi uma situação impensável para mim. Né? Apesar da gente já ter passado por outras questões com o mesmo parlamentar, em momentos anteriores, em momentos pontuais dentro da sessão, para mim, o comportamento final foi muito impensável, sabe? A postura, né, combativa, a postura desrespeitosa, eu não tenho outra palavra para dizer. Ali naquele momento, ainda assim, me surpreendeu a forma, né? Porque o desrespeito ele já aconteceu em outros momentos, mas de forma mais velada. Isso é uma outra coisa também, né? Que a gente, às vezes, como mulher, passa certos desrespeitos, certas obstruções do exercício do parlamento, mas de forma mais velada, mais discreta, não de forma tão afrontosa como aquele momento ali, né?
Então, aquilo ali significa muito, né? Quando a gente percebe um comportamento desse e um silêncio. Explica pra gente como é que foi, Né? pra quem não viu o vídeo. Então, a Como é gente que estava foi? na sessão do dia 12 de maio e lá eu fui requerer que a Comissão de Saúde pudesse fazer uma intervenção junto à secretaria, porque a gente tinha uma série de ofícios solicitando informações e que até aquele momento não tinha havido nenhum tipo de resposta. A gente está falando aí ao longo de 6, 5 meses, né, de pedidos de informações, reiterações e tudo mais. Um membro da comissão se levantou para falar que tudo bem, que estaria tentando mediar essas questões, mas o presidente da comissão se sentiu no direito de também expressar sua opinião, dizendo que a comissão não tinha nenhuma responsabilidade sobre ofícios entre partes, né? Quando um vereador oficia o secretário e tudo mais, que não era um papel da comissão. Mas o nosso regimento interno da casa, no artigo 55, acho que é inciso, não sei agora se é o inciso primeiro ou se é o inciso quarto, fala que, acho que é o inciso quarto, que a comissão, toda a comissão permanente, né, das 11 que a gente tem, ela tem a obrigação de receber sugestões, denúncias de qualquer cidadão e dar procedimento. Se eu, naquele momento, dei ciência à comissão, né, ali no parlamento, que havia uma obstrução de informação da administração pública, né, uma vez que ela não responde aos meus ofícios, é obrigação daquela comissão buscar a solução daquele problema. Porque eu estou levantando uma questão para a comissão de obstrução de informação. Informação pública, porque tudo que a gestão pública faz é de acesso a qualquer pessoa. Qualquer pessoa transeunte, qualquer morador da cidade, ele precisa saber que ele pode recorrer à prefeitura, através da lei de acesso à informação, e solicitar qualquer tipo de informação. Se ele quiser saber quanto que o prefeito está pagando, a folha de pagamento de um setor inteiro, de uma secretaria inteira, ele pode fazer isso através da lei de informação. E se ele não tiver a resposta, o Ministério Público tem que ser acionado para falar, olha só, vocês têm que responder. É uma legislação, tem que ser cumprida. Então a gente traz isso para dentro da casa, justifica em plenário, e quando a gente acaba de justificar, o presidente novamente se posiciona de forma a obstruir, né, aquele tipo de situação e apontar para a gente que a gente estava exercendo um comportamento que dava demérito à ação da comissão, que nunca foi feito isso, pelo contrário. Né? Se eu estou solicitando uma ajuda de uma comissão, é porque eu entendo que ela tem poder de fazer, que senão não é perder meu tempo solicitando isso. Apesar de ser uma obrigação, se ela é ineficiente, eu não vou solicitar ela. Sim. E aí, enfim, o fato foi que ele se exaltou, né? Falou de forma ríspida, alta e afrontosa, e ao final ainda quis justificar que se eu sou mulher, ele também é idoso, então que deveria ter respeito daqui, tem que ter respeito de lá. Sendo novamente que eu nunca utilizei da prerrogativa de ser mulher para ter nenhum tipo de benefício ou sobreposição dentro de alguma relação parlamentar ali dentro. E aí, decorrente disso, na sessão seguinte, onde a gente já apresentaria um processo já de quebra de decoro, nós tivemos o esvaziamento da Casa Legislativa, né? Nós tivemos a presença de 5 parlamentares dos 21 que a Casa tem. Né? E assim, a minha leitura é que aquele posicionamento ali, ele só reafirma que um posicionamento desse afrontoso com uma mulher ainda é aceitável ali dentro. Né? Acho que o comportamento por si só traduz muita informação. Né? O silêncio muitas vezes fala mais do que a própria ação. Mas mesmo assim nós permanecemos com esse posicionamento e nós vamos transcorrer todas as vias que são possíveis para que isso seja feito dentro do que a lei nos permite. Então, se até hoje eu não usei nenhum tipo de prerrogativa que eu posso usar em relação ao exercício parlamentar feminino, hoje eu vou usar. Entendi. Eu acredito que tenha sido muito difícil para você ali, né? Na hora é um desconforto muito ruim, porque você, quando entra numa casa parlamentar, que foi até uma fala minha no plenário, você espera que você possa fazer o seu exercício parlamentar dentro do que a lei prevê, né? Dentro da garantia de direitos, da ausência de cerceamento, né? Você não pode ser cerceado o tempo inteiro, boicotado o tempo inteiro, e isso ser algo comum, porque a mulher, a gente é descredibilizado por ser mulher. Por quê? Eu estudei muito para estar ali. Né? Eu dediquei uma vida minha à educação e à vida pública, no sentido de construção acadêmica e de estruturação minha mesmo pessoal, para que eu pudesse estar dando o meu melhor ali dentro do que a lei nos permite fazer.
Então, assim, eu acho que não só justificaria, né, os meus títulos, isso não é um aval de que eu tenho competência, mas o meu vir. O meu vir tem que ser feito. Sim. Né? Ouve, depois você, né, assimila e dá andamento ou não. Agora, ser cerceada da questão de falar. Não que eu tenha sido cerceada em momento algum na Câmara, eu tenho lá a questão de poder falar, sempre respeitada. Ou quando há alguma manifestação de não ser respeitada, a gente usa a questão de ordem, né, para que a gente, de fato, use aquele espaço ali que nos é permitido usar daquela forma, né, não é nenhum tipo de vantagem, mas a gente, talvez nos bastidores, seja pouco ouvido ainda, as mulheres. Entendi. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos embora. Vamos lá. Você como vereadora nesses 2 anos e meio, né? Isso, 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quais foram os projetos que você acha que foram os mais importantes até agora? Você conseguiu criar ou dar prosseguimento? Então, Pablo, a gente tem ainda tramitando na casa alguns projetos que são muito importantes para a cidade, tá? Por exemplo, a gente tem uma lei, uma proposta de lei, que a gente amplia o aluguel social para crianças vítimas de estupro, crianças e adolescentes, né? A gente tem um programa do aluguel social para mulheres vítimas de violência, para pessoas que estão na vulnerabilidade, e a gente quer ampliar a garantia que essas crianças que passaram por esse trauma tão forte possam ter direito, através dos seus tutores, que muitas vezes as crianças são retiradas da família pelo fato, a franquear, né, a cogitar, a se qualificar ali, a se credenciar a ter acesso a esse aluguel social, porque uma criança, ela é financeiramente cara. Não vamos romantizar a vida aqui, dizer que, nossa, eu vou criar uma criança que foi vítima de violência sexual e vai ser muito tranquilo. Não vai ser, essa criança vai precisar de terapia, às vezes o sistema público não consegue absorver, essa criança precisa de uma qualidade de vida alimentar, essa criança precisa de uma qualidade de vida de ir e vir, de se vestir, de sobrevida, né? Até para você tentar mostrar um novo horizonte para essa criança, né? Um horizonte de proteção. Então, você diz, se essa criança sai de um ambiente vulnerável, porque se ela for estuprada, ela está num ambiente vulnerável, e ela precisa para um ambiente mais seguro, o Estado precisa fazer alguma coisa para garantir que ela vai ter o mínimo possível. Então, ampliar esse programa para as crianças que são vítimas de violência sexual através de seus tutores, eu acho que é uma política das mais importantes que eu propus até hoje. Legal. E a gente ainda está aguardando que a comissão bote para votação. A gente tem uma outra também, que são a alimentação escolar, né? Ela, às vezes, por uma orientação da própria Secretaria de Educação, ela é descartada ao final do dia. E num país que a gente tem uma política de combate à fome, à pobreza, e a gente tem uma margem social que hoje está dentro das escolas, que são as pessoas que são do POT, né, do Programa Operação Trabalho, como que eu pego para uma pessoa que é do Programa Operação Trabalho, que ela está na margem social, que ela está na vulnerabilidade, ela está ali dentro do sistema público, tentando fazer uma qualificação para o mercado de trabalho, para a reintegração nele. E eu pego para essa pessoa que está 8 horas dentro da escola trabalhando, que às vezes ela não tem nem o que comer direito em casa, e aquela merenda que está ali, né, aquele arroz, aquele feijão, aquele legume, e às vezes até mesmo a proteína, jogo fora e não posso dar para ela. Isso é um crime. Verdade. Né? A gente vai totalmente contra uma política nacional. Então a gente também tem um projeto de lei para que seja ofertado nas escolas. É um projeto que tem consonância com o que já vem sendo debatido no governo federal, né? Que a gente trabalhe eficientemente dentro das escolas a política nacional de alimentação saudável, de nutrição, combate à questão da ingestão de multiprocessados. Então, a gente tem uma política nacional e Teresópolis vai de encontro a essa política nacional no sentido de confrontar aquilo que a gente tem como um norte, né, da pobreza, da fome zero, da eliminação da pobreza. E você também tem um conflito, que você tem muitas pessoas hoje dentro das escolas que são da margem vulnerável da sociedade, são pessoas que não têm acesso muitas vezes à alimentação balanceada, vão comer o que tem, o que dá para ter em casa, deixando de ter um cardápio balanceado que a Secretaria oferece para as crianças, porque as crianças naquele momento não consumiram o alimento que foi feito, porque não gostaram, porque tiveram outro tipo de atividade na escola, e joga fora. Sim. E as pessoas com fome. Então, assim, não é possível que a instituição pública não pense na questão de humanização, né? Isso é desumano com aquelas pessoas que estão ali. Você vê, às vezes, uma pessoa que vai comer em casa um macarrão com um molho de tomate a semana inteira,
porque ela não tem condição de comprar um feijão, um arroz, e a Verdade. escola jogando fora feijão, arroz todo dia. Feijão e arroz todo dia indo pro lixo. Se a gente pensar na otimização do alimento, isso é um dado extremamente preocupante. Isso é um problema nacional, né? Isso. E a gente está com esse projeto também na comissão. Dos aprovados que a gente tem, né? A gente tem uma coisa que aí está muito ligada à minha formação na questão da história. Eu acho que a gente precisa trazer a importância das mulheres de Teresópolis ao longo da história. Então a gente tem um projeto de lei que é o Banco de Memórias das Mulheres, onde a gente vai provocar que a Secretaria de Cultura, e junto até mesmo com a própria Secretaria de Educação também, proceda com o resgate da memória de mulheres que foram importantes para a cidade. Nós temos uma rede de escolas que a maioria possui nome de mulheres. E as pessoas que estão nessa escola não sabem nem quem são essas mulheres, quem foram essas mulheres, por que essas mulheres dão nome à escola. Toda cidade é esse. Então a gente criou essa legislação para a gente também tentar trazer a importância da mulher no cenário do desenvolvimento da cidade de Teresópolis. Mulheres que tiveram ações, por exemplo, né, doutora Inês foi uma grande jurista da Vara da Infância, né, conseguiu implementar políticas importantes, né, a instalação de conselho tutelar no município na época que eles foram implementados. E a gente ainda encontra municípios hoje que não tem conselho tutelar. Então, assim, você precisa resgatar a memória dessas mulheres de uma forma mais consolidada, para quando um pesquisador precisar acessar, o município vai promover exatamente informações sobre essas mulheres. Então nós temos assim, Escola Mariana Leite. Escola Mariana Leite é de uma professora que fez história na cidade. Quantas pessoas ela formou? Né? Uma coisa que até hoje eu ainda falo, eu sou da época de 2000, né? Eu sou do concurso que a professora Magda Cupelo à época fez. Magda Cupelo foi uma secretária de educação que transitou por longo tempo na nossa educação pública. E tem história dentro da educação, e até hoje a gente não tem um prédio público escolar com o nome dela. Então, acho que é uma falha de governo, independente daquele prefeito que ela ali naquele momento representava, em dar a essa mulher que foi uma referência, formou uma vida inteira de normalistas como professora do Estado. Né? A minha mãe foi aluna dela, minha mãe tem 40 e tantos anos de educação. Então, é uma pessoa que tem uma trajetória na educação importante que precisa está eternizado em algum prédio público e até hoje não foi adotado. Entre outras questões que a gente vê que às vezes não são prioridades dar destaque a mulheres, entendeu? Então a gente tem buscado nessa legislação e assim, tem tantas outras. A gente está com um problema nas legislações que, apesar delas terem sido aprovadas há muito tempo, elas ainda não foram publicadas pelo Executivo também. Nós estamos aguardando que a gente... Acho que tem um excesso também de lei, né? Lei mas que assim... vai em cima de lei, que mexe... mas a gente teve as leis... Não consegue nem aplicar, a gente teve umas leis que percorreram todo o trâmite da Casa Parlamentar. Então, ela foi à votação na primeira votação, na segunda votação, aprovada, e foi declinada por Executivo. Só que tem mais de 8 meses que elas não foram publicadas e a legislação diz que na omissão disso, naturalmente, tacitamente, ela está... ok para o Executivo. E elas não foram publicadas. E aí é nesse ponto que eu te falo sobre a questão da discriminação velada. Entendi. Entendeu? Porque é um rol importante de número de legislações nossas aprovadas que ainda não estão surtindo efeito por conta da falta de publicação pelo Executivo. Entendi. Amanda, tem rumores, né, de que você é pré-candidata a deputada federal. Você vai mesmo partir para esse desafio? Teresópolis precisa muito, né, de uma representação local. A gente tem que ter uma autonomia dentro da cidade em relação até à aplicação de recursos. Né? A gente sabe que um deputado federal ele tem de emendas parlamentares valores robustos que podem ajudar um município a sair, por exemplo, de uma dívida da saúde. Né? Se a gente consegue assumir um mandato e consegue destinar os recursos de emendas parlamentares com esse objetivo, a gente consegue dar uma sobrevida à saúde no município que ele hoje não tem. Então, nós temos uma dívida impagável. Impagável por quê? Porque não tem um deputado federal para assumir um compromisso de colocar o dinheiro nessa dívida e fazer que a cidade, né, transforme a saúde, por exemplo. Eu não estou falando de criação de hospital, não. Eu estou falando de serviço essencial. A pessoa ter que fazer uma cirurgia por determinada doença e ter direito a ter o leito dela. Poder fazer uma eletiva sem ter que esperar mais de um ano. Então, eu acho que é um compromisso que a cidade precisa ter assumido por um representante. Então, a gente está nessa proposta da pré-candidatura, né? Foi um convite que o Partido Republicano me fez
já no final do ano de 2025, agora reforçado e cada vez mais construído dentro do partido, né? A gente tem atendido todas as questões das legislações eleitorais em relação a inscrições e documentações e certidões e tudo mais. Então, está caminhando, o processo está caminhando, então a gente hoje sim é pré-candidata, né, a deputada federal pela legenda do Republicanos. E eu acho que é fundamental que Teresópolis entenda essa necessidade. A gente às vezes tem deputados externos, né, Sim. que trazem para a gente esse fôlego financeiro, mas ele está numa capacidade muito menor do que a gente precisa e a gente tem que ter esse compromisso com a cidade, né? Então, eu acho que ninguém melhor do que uma pessoa que é nascida, criada, entende a cidade, né, as suas necessidades, vive isso para buscar as soluções, inclusive financeiras, porque às vezes as pessoas... mas a política assim, a política... Se não tiver dinheiro, não faz. Verdade. Entendeu? Sem dinheiro não vai fazer. Então a gente tem que ter uma pessoa que tenha esse compromisso social, que entenda essas dores que as pessoas vivem na cidade e que assuma esse compromisso de resolver junto com o gestor. Porque o deputado também passa pelas mesmas condições do vereador. Ele tem limitações na execução. Eu posso botar dinheiro na prefeitura e a prefeitura não executar. Não fazer o projeto. Ou pode nem aceitar, às vezes. Também, né? A gente teve essa experiência recente, a gente conseguiu uma emenda parlamentar do Estado com a deputada do Republicanos, em que a gente levou um valor para a cidade para fazer a formação das pessoas que estão com as crianças neuroatípicas e até hoje não foi executado. Isso já tem 1 ano e meio também. Foi logo no início do nosso mandato. Então a gente vê, Pablo, que o compromisso com a cidade precisa ser entendido por todos. Então não é só a questão de ter um deputado que é da cidade, né? Uma deputada, vamos usar o gênero, né? Uma deputada da cidade. É uma questão da gente ter um pensamento coletivo de que a gente precisa atender a nossa população. Então o desafio que a gente se propõe hoje é porque a gente entende que tem uma capacidade maior de ajudar a cidade estando em outros espaços. A gente sabe que essas emendas, né, dos deputados são muito importantes para a cidade, né? Tem cidades que vivem basicamente disso, né? E ainda mais com os desafios financeiros que Teresópolis enfrenta, né? Sim. Esse problema histórico dos precatórios que atravanca muito a cidade, prende a cidade, né? Sim. Impede a cidade de se desenvolver. Agora, levando para o lado da educação, que é a sua área, falando mais agora de política estadual, né? O que você acha, como você avalia hoje a situação da educação no Estado? Né? E como você, como uma futura deputada federal, como você poderia ajudar isso? O Estado do Rio de Janeiro tem umas questões muito ruins em relação à medição de índices escolares, né? A gente tem os resultados do IDEB e o Estado do Rio de Janeiro, ele enfrenta aí um desafio enorme de fazer uma recuperação da educação pública, né? A gente tem municípios ainda que passam por dificuldades crônicas, tanto de implementação de sistema de tempo integral, que é uma política nacional, tanto quanto a questão do transporte escolar também, que às vezes não dá acesso e permanência e direito da criança ir e vir em outros municípios. Então a gente monitora tudo isso, Pablo, no sentido de Estado, porque a gente também fez parte, né, de Conselho Municipal de Educação. A gente tem uma relação muito importante com a UNCM, né? Eu como coordenadora regional, eu consigo ver 15 municípios do estado do Rio de Janeiro em relação à implementação da política e os resultados, então a gente vai monitorando tudo isso. A gente tem uma porta muito boa e muito aberta com o MEC, então a gente participa de formações do MEC para que a gente possa levar para esses municípios, né, aquilo que eles precisam melhorar e qualificar na sua educação, porque é uma ordem constitucional, né? A educação tem que ser de qualidade, está escrito na Constituição. Eu não posso entregar uma educação que estou garantindo que a pessoa está lá, né? Tem professor, tem aluno, tem um prédio, então a educação está acontecendo. Não, ela tem que me dar mais do que aquilo ali. Né? Então a gente também passa pelas questões da valorização do profissional, né? Tem lei específica de 2024 sobre valorização do profissional da educação. E acho que um grande desafio que a gente precisa enfrentar, em sede até de governo federal, que já é falado lá dentro, mas eu acho que falta força política para que isso ande, é a isenção do imposto de renda para os professores, né? Eu acho que a gente é uma classe que financeiramente passa por questões
que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Eles acham que a gente trabalha só aquelas 4 horas dentro da escola. Sim. Quando, na verdade, a gente leva trabalho para casa, a gente bota dinheiro do nosso bolso para complementar, às vezes, atividades que o município não dá condições de trabalho. A gente faz vaquinha para levar a criança no cinema, para ele conhecer o cinema, porque ele nunca passou por aquilo na vida dele. Então, a gente faz um esforço que há muito tempo foi romantizado, mas que é uma exploração do profissional, né? A gente vai na contramão da valorização. Então, acho que uma sinalização muito importante do governo federal poderia ser essa questão da isenção do imposto de renda para a classe de professores desse país, que é o que move a nossa nação. Verdade. Né? A educação vai direcionar para onde a gente vai. Então, quando a gente não incentiva o profissional da educação, o professor, né, a estar ali naquele espaço, a permanecer ali e se qualificar para estar ali também, a gente está condenando o desenvolvimento nacional. Pegando o gancho só nessa questão da educação, tem uma coisa que a gente conversa aqui, que a gente sabe que a segurança no estado do Rio de Janeiro é o principal problema hoje do estado, é a segurança, né? E aí quando você traz essa questão da segurança para esse universo da educação, a gente pensa que a mãe às vezes não consegue levar o filho para a escola porque tem um tiroteio no lugar, né? Esse ir e vir de levar o filho, buscar o filho é muito perigoso. O que você pensa assim de políticas para o Estado que a gente possa tentar pelo menos minimizar esse problema da segurança no Estado? O problema de segurança do Estado é um problema que ficou extremamente crônico, né? Porque ele foi desassistido da forma que precisava ser feito há muito tempo. E aí, quando uma bola vai rolando de neve, né? E ela vai rolando, mesmo que seja mais lento, mas ela vai rolando, ela vai crescendo. Então, a gente tem, de fato, o comprometimento do desenvolvimento humano dentro da educação por falta de segurança pública, sim. Eu acho que, assim, uma das primeiras medidas que o Estado deveria ter como norte é a adequação de capacidade de trabalho. A gente tem uma polícia que ela trabalha com uma falta enorme de efetivo. E aí a gente vai entrar no conflito da lei de responsabilidade fiscal, por causa da contratação de pessoal. Então a gente precisa pensar nas cidades, e isso não é um caso só do Rio de Janeiro, mas a gente vai usar o Rio de Janeiro porque é onde a gente está, que a gente, não tendo gente para trabalhar no serviço público, da segurança pública, que esses caras fazem é botar a vida dele em risco todo dia. Todo dia, verdade. Né? Eles botam a vida dele em risco todo dia para a gente ter a segurança. Então, se eu tenho uma capacidade de atender, por exemplo, né, eu como policial, eu vou fazer um gerenciamento de uma área que tem uma população de 1.000 habitantes, por exemplo. Eu não sei como funciona o mapeamento, mas digamos que seja assim. Mas hoje, por falta de efetivo, eu vou ter que fazer uma proteção de 5.000 habitantes. Vai estar comprometido o trabalho desse cara. Verdade. Por mais que ele queira fazer, ele se dedique, ele se esforce, ele tem compromisso com o serviço público, ele é uma pessoa extremamente dedicada, ele vai ter limitações. Assim, mal comparando, para você entender, vou te trazer um caso de Teresópolis ligado à saúde. A gente tem os postos de saúde em Teresópolis que eles deveriam ter uma capacidade de atendimento técnico de população de aproximadamente 3.000 pessoas. Tem postos atendendo 12.000 pessoas na malha, entendeu? Na questão regional. Então, assim, a polícia da mesma forma. Então, assim, a gente não vai ter uma segurança pública se a gente não pensar no efetivo. O efetivo tem que ser a meta do governo. Como eu vou fazer? Que política de enxugamento de cargos eu vou fazer? Que é isso que tem que ser feito. Para que eu possa trazer maior efetivo para as forças de segurança. Se eu não tiver uma política de enxugamento de cargos no estado do Rio de Janeiro, eu não tenho condições de fazer uma ampliação de efetivo. E se eu não tenho condições de fazer uma ampliação de efetivo, eu não tenho condições de trabalhar a segurança pública, porque eu preciso de gente. Gente para inibir que outra gente que não quer respeitar a lei não faça. Entendi. Entendeu? Legal. Seguindo nesse tema de segurança, a gente tem visto um aumento, né, de casos de violência contra a mulher, parece que explodiu, né, nos últimos anos. O que é possível fazer? O que você pensa em fazer para poder ajudar nesse, né, você sendo uma militante das causas das mulheres e tudo? O Pablo, a gente vai voltar a falar também de segurança pública nesse tema, mas a gente já tem feito, né, dentro da cidade algumas questões de legislações para enrijecer, para você constranger, porque o grande problema da violência doméstica ou infantil é o silêncio das vítimas. Então a gente tem um movimento hoje, assim, consolidado na cidade, acho que dentro dos últimos, desse um ano
um ano e 2 meses, mais ou menos, um pouco depois do início do meu mandato, a gente conseguiu consolidar em um grupo de WhatsApp todas as pessoas que fazem parte daquela rede, né, de proteção às mulheres. Então, quando a gente consegue colocar todos os agentes que fazem parte da rede de proteção falando no mesmo lugar, se ouvindo no mesmo lugar, né, isso por iniciativa da juíza da violência doméstica à época, a doutora Marcela Saad, ela entendeu a necessidade das pessoas conversarem. E através dessa conversa a gente vai construindo algumas políticas. E uma delas é a divulgação, né, dar cara às pessoas que estão à frente disso. Eu hoje presido a Procuradoria da Mulher na Casa Parlamentar. Então é dar cara a essas pessoas e dizer, olha, essas pessoas também são responsáveis pela questão da sua segurança, mulher. E a gente foi fazendo essa divulgação em TV local, em rede social, em jornais, em rádios e tudo mais. E com isso, a gente também deu coragem a essa mulher dela procurar os órgãos de proteção. Isso naturalmente vai haver um crescimento. E aí, trazendo isso para o plano estadual e para o plano nacional, eu acho que esse movimento também tem acontecido nesses espaços. Então, se a gente garante que mulheres tenham a coragem de denunciar, porque elas sabem que vão estar sendo protegidas pelo Estado, a gente vai ter um aumento. Isso é um fato. Então, a gente vai ter que começar a analisar isso ao longo do tempo, para entender se isso é um aumento, porque o poder público está sendo eficiente nessa política, e aí vai ter um momento de estabilização e depois um momento de declínio. Por quê? Quando a gente passa por esse momento de estabilização, é o que a gente vê acontecendo em legislações federais, que são importantíssimas, né? A Lei Maria da Penha, ela já sofreu diversas alterações para cada vez ser mais rígida nesses casos, para cada vez menos os homens que ainda acham que isso é um tipo de posicionamento que deve ter na sociedade, né, de agressão, enfim, que eles entendam que isso não é mais cabível nos anos que a gente vive hoje. Uma coisa que era normalizada antigamente, da mulher ser subserviente, hoje isso já não existe mais, né? Então a mulher não tem que pedir autorização ao marido para poder fazer qualquer tipo de coisa. Nós somos seres independentes que escolhemos viver juntos e que precisamos ter respeito para essa relação acontecer, né? Como seres humanos, independente de ser mulher ou homem. Mas claramente a mulher tem uma força física diferente da do homem. E essa ainda é a vantagem que o homem leva em relação à mulher. E nesse sentido, eles entendem, muitas vezes os agressores entendem que eles podem sobrepor a relação pela força física. Agora, tem um programa que eu acho que precisa ser feito em todo o país, que Teresópolis tem lá feito, em convênio com o Tribunal de Justiça, que ele leva o nome de reparação, e ele tem um significado desse nome que é uma ré para a ação. Entendi. Então, é um ciclo de 10 meses que esse homem se analisa através de terapias que ele vai fazer, rodas de conversa, orientações jurídicas e tudo mais, para ele se entender por que ele tem esse comportamento, que esse comportamento é normalizado por ele, e para ele tentar reconfigurar o seu posicionamento social. E esse programa ele tem dado resultados muito importantes, Pablo, porque a gente tem, acho que agora a gente está fechando o 4º ciclo de homens que estão participando dele. Então, são homens que já passaram por processos judiciais, de afastamento, de medida protetiva, e que foram indicados para fazerem esse programa. Nenhuma reincidência, nenhum homem voltou a ser violento em novos relacionamentos ou no reestabelecimento daquele relacionamento em si. Mais um dado que a gente descobriu é que quase 90% desses homens que passam por esse programa foram vítimas de violência quando criança, ou sexual, ou familiar, ou alienação como pessoa. Era uma pessoa que vivia ali, que comia, que transitava, mas não tinha uma importância dentro da família. Entendi. Então eles foram violentados também, emocionalmente, na sua construção. Essa exclusão, né? Isso. Então a gente precisa também entender esse homem como alguém que precisa também ser tratado. Porque a mulher, claramente, por ser vítima da violência, isso já está muito exposto e a legislação já abarca muitas questões de atendimento e de cerceamento. Mas a gente precisa cada vez mais deixar robusto e cada vez mais cercear a liberdade desse homem que quer ser agressivo. Mas esse homem também precisa ser visto. Esse homem também precisa ser cuidado para que ele não reproduza esse mesmo comportamento. Da mesma forma, mulheres. As mulheres, às vezes, repetem padrões comportamentais. Tudo isso são estudos, isso não é achismo. A gente acompanha números e dados, a gente acaba vendo que, às vezes, mulheres são reincidentes em medidas protetivas com homens que apresentam quase que o mesmo comportamento no relacionamento. Então, essas mulheres também precisam entender que elas precisam reconfigurar o padrão de homem que elas têm atração, entendeu? Então, assim, é uma política muito grande, muito densa. Complexo, né? E que, às vezes, os governos não dão importância, nem tocam nesse tipo de política quando vão falar, por exemplo, de orçamento.
entendeu? Entendi. Então, assim, a gente às vezes manter uma secretaria com o tema não vai trazer o real efeito que a gente precisa na sociedade se a gente não investe nessa secretaria. Essa secretaria não tem autonomia financeira para fazer programas de conscientização, de grupos de trabalho, de tratamento, se ela não tem uma equipe multidisciplinar ampla para atender, porque assim, não, eu tenho um assistente, eu tenho um psicólogo, e eu tenho um advogado, e eu tenho isso na estrutura da secretaria. Ok, quantas pessoas tem na sua cidade? 165 mil? Aí você tem Não resolve, né? um especialista de cada área para atender a cidade inteira. Ah, mas a cidade inteira não sofre violência. Ok, vai para os números. E você vai ter o recorte de quantas pessoas estão ali divulgando para você que são vítimas de violência. Vai atender essa equipe que você tem? Então, assim, desculpa, fazer política para dizer que tem, não nos importa. O que nos importa é que ela oferte para a gente o resultado final, que é a proteção da mulher. Legal. A gente está caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, foi muito esclarecedor, ideias bacanas. Vou pedir para você que está assistindo a gente, já não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante para o Folha continuar crescendo e a gente conseguir produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Amanda, queria que você deixasse suas considerações finais. Já te agradecer por você ter vindo aqui, tá? O espaço que está aberto para quando você precisar. E você pode falar para essa câmera aqui. Primeiro eu quero agradecer, Pablo, né, a possibilidade de estar aqui, como eu te falei. Eu acho que a gente tem um mandato que é transparente, que é participativo, a gente está aberto, né, a toda contribuição da população, toda crítica é muito bem-vinda, se for construtiva, melhor ainda. E falar que a gente tem um desafio muito grande, né, que é transformar essa política nossa municipal e talvez em lugares maiores, em uma política de realmente entregar a eficiência para quem está na ponta, né? Quem está na ponta, na população, tem que ter a sua dor sanada. Seja a sua dor no trabalho, seja a sua dor na falta de creche, seja a sua dor na questão da violência, seja a sua dor na saúde, enfim, nos equipamentos que a gente tem públicos que precisam ser entregues para as pessoas. As pessoas precisam ter a segurança de que quando, por exemplo, ficarem adoecidas, vão ter o tratamento adequado, vão ter acesso a isso. Quando forem mães, vão ter acesso à creche para poder trabalhar. Quando estiverem na idade de trabalho, vão ter acesso ao emprego. Então, a gente tem que fazer um esforço dentro da política para que isso aconteça para você que está aí na ponta. Legal. Obrigado, Amanda, mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E vocês que nos acompanharam até agora, fiquem ligados que semana que vem tem mais. Valeu!